Olá, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estou iniciando uma live para que a gente faça um teste para verificar a qualidade, especialmente estamos aí visualizando o nosso jejum de Daniel e quero verificar, né, inclusive para outros compromissos que a gente possa utilizar esse canal aqui e ele possa nos possibilitar a transmissão e o ao vivo, né? Muitas vezes nós tivemos problemas com o Facebook, especialmente ao vivo, muitas situações que acabaram acontecendo, né? Então, eu agradeço se vocês puderem nos ajudar, dizendo como está o som e a imagem desta live. Certo? Agradeço muito se puderem fazer isso daí. Nós estaremos, então, comentando a palavra do Senhor. Estou falando aí sobre um assunto que, volta e meia, eu sou perguntado, sou questionado, especialmente antes era muito mais ainda, né? Qual o sinal? Existe alguma forma da gente começar a discernir? Porque às vezes a pessoa não tem muito conhecimento do assunto, quando a sua casa está sendo atacada por demônios ou vítima de magia negra. Então nós vamos poder comentar esse assunto. E então acho que é importante que a gente possa estar glorificando a Deus e a gente possa estar aprendendo com a palavra do Senhor. É muito importante que a gente esteja aprendendo com a palavra do Senhor. O texto da palavra do Senhor está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu o evangelista Marcos, discípulo de Pedro, e eu vou pegar da parte onde mostra aí a situação desse rapaz. A partir do versículo 14 diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E no versículo 25 lemos: E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino mudo como morto. O menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não o podemos nós expulsar? E no versículo 29, Jesus dá a resposta.
E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, nós temos aqui uma situação peculiar, mas muito importante para nós estarmos analisando. Houve, então, os 12 estavam lá numa situação de discussão, lá com os escribas, aquela coisa toda, e então o Senhor traz um filho que, desde a infância, ele é acometido por um demônio. E ele fala, lança no fogo, na água, tentando destruir, quer dizer, o menino vivia tentando suicídio, né? Então, a gente já começa a ficar de olho que a pessoa, quando está tentando suicídio, ela, consequentemente, está sendo, pelo menos, perturbada, oprimida por um demônio, que, à medida que isso vai avançando, a situação pode ficar pior. E o que nós temos com isso? Eu já enfrentei muitas situações de pessoas possessas e também de problemas de demônios em casas, em famílias. Numa outra oportunidade, estarei melhor encaixando esses testemunhos. Mas poderíamos dizer quais são os sinais que a gente pode começar a pensar, a detectar, a observar e verificar se a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, o casamento, enfim, um filho, o seu lar não está aí com presença de demônios por causa de trabalho de magia negra, obra feita contra você. A primeira coisa que eu diria para você, o primeiro sinal, é quando começa a acontecer muita briga, desentendimento constante, a qualquer hora, por qualquer motivo. Você percebe que qualquer palavra que fala, parece que existe um brilho vermelho, algo assim que você não sabe explicar direito. Mas qualquer palavra, mesmo bem colocada, ela gera discussões, desentendimentos, isso quando não parte para agressões verbais, palavrões e até mesmo agressões físicas. O segundo é quando começa a haver um desânimo, uma desorganização, uma fraqueza. Existe até mesmo aquele desânimo, até mesmo para as coisas básicas, as coisas de higiene. Então, você está constantemente desanimado com todas as coisas, e se vê aí quase que para entregar tudo de bandeja. O terceiro sinal que você vai verificar é a falta de forças para buscar a Deus. Se o desânimo já é um indicativo, isso se soma à falta de força para buscar a Deus. Você se sente completamente desamparado, completamente entregue. Quase que a gente joga, usando expressão do futebol, né? Você pendurou a toalha. Você está desistindo de tudo. Por quarto sinal, podemos colocar aí acontecimentos estranhos, barulhos, cheiros estranhos, às vezes cheiros de vela, cheiros de incenso, cheiros estranhos, cheiro de enxofre, cheiros estranhos, qualquer cheiro que seja estranho. Acontecimentos, barulhos, né? Tem casa que escuta barulho de corrente, coisas que você percebe que não é normal. E por último, né, colocar aqui 5 sinais, você tem constantes pesadelos. Pesadelos, sonhos, né, com gente morta, sonhos que tem gente perseguindo, sonho com vulto, enfim, sonhos de pesadelos. Você acorda, muitas vezes sonhos que estão tentando te matar, às vezes você vê mesmo demônios nos sonhos, enfim, forças estranhas. Então, quando você vê todos esses sinais juntos, você percebe que a situação está complicada. E, de fato, a presença de demônios na sua casa, ela é... Quanto mais desses sinais tiver, e às vezes tem outros até, que a gente só aqui fez um resumo, até porque essa live é um teste, apenas um teste para a gente verificar aí a qualidade daquilo que nós estamos transmitindo para vocês. Então, veja bem, tudo isso nos leva, claro, aí existem outros sinais, outras situações, de repente começa a haver aí situações de pecados, né, pecados na família, situações de envolvimentos amorosos, né, casos de adultério, enfim, casos anormais que começam a aparecer que vão endossar isso. Então,
Isso requer realmente a sua posição, a sua postura de buscar ajuda. É o momento de você entrar com uma força maior, pessoas que possam estar aí dispostas a ajudar você. E nós vamos então fazer a oração da fé, a oração contra essas forças malignas. Pai Celestial, debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós oramos agora pela vida desse irmão, dessa irmã, desta pessoa que vai receber essa mensagem e que está aí atravessando momentos difíceis na sua família, no seu lar, da sua casa, que sente a coisa pressionada, com muita briga constante, desentendimento, desânimo, falta de força para buscar a sua presença, a libertação, Senhor. Sabe que a situação é ruim, mas não tem forças para sair desse mal. Acontecimentos estranhos, pesadelos, problemas envolvendo o marido, envolvendo a esposa, Senhor. Deus, eu oro agora e repreendo em nome de Jesus e ordeno porque esses espíritos malignos saiam dessa vida em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, isso tem trazido enfermidade, tem trazido doença, tem trazido mal, Senhor Deus. Aonde está alojado esse mal, essa doença, essa enfermidade, que ela receba a cura e a libertação em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca o Senhor, ó Deus, que a tua palavra, que tudo aquilo que o Senhor tem abençoado essas vidas, Senhor, ó Deus, possa chegar até ele, porque até ele, até ela, aquela pessoa que está aí do outro lado recebendo, que vai estar recebendo essa oração, porque o Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ti, estava sobre ele. Ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai eterno, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa que vai receber esta oração forte, essa oração da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. E peço que você, então, depois, você diga para mim aí como é que saiu o som, a imagem, e se você gostou, que você deixe aí o seu like, o seu gostei, compartilhe com outras pessoas que você, especialmente, sabe que precisa de uma oração de libertação, está nesse momento precisando, aí, de repente, no trabalho, a coisa está complicada, a pessoa está vítima de inveja, de espíritos malignos, precisa de uma oração de libertação para tomar posse. E se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.